A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Estou gravando aqui esse segundo vídeo concernente à vida de Maria. O primeiro vídeo, nós falamos acerca da cidade, quantos habitantes tinha na cidade. Tinha aproximadamente a 300 a 400 pessoas que moravam, que habitavam na cidade de Belém. A profissão da época, foi gravado o primeiro vídeo, estou apenas ressaltando aqui para os irmãos, era a fabricação do azeite de oliva e também a fabricação do vinho. Era a profissão da época. Quando o Senhor visitou Maria, José ali buscando o dinheiro para o dote, e a profissão de José da época, buscando uma renda para conseguir o dote para o seu casamento, era uma dessas duas fabricações, dessas duas profissões, o azeite de oliva e também a fabricação do vinho, Irmãos, muitos perguntam, muitos têm até dúvida acerca de Maria, Maria, sim, ela foi uma mulher separada por Deus, para uma poderosa obra, para um propósito de Deus, desde concernente até o Velho Testamento. Os seus profetas, eles vão falar acerca, dessa profecia, desse propósito do Senhor, que era trazer o Salvador sobre a terra, com o propósito de salvar toda a humanidade, E no Novo Testamento nós vamos encontrar, Deus separando a vida de Maria para esta obra, E há muitas perguntas, dentro da teologia concernente. Maria foi sim agraciada por Deus, recebeu essa dádiva de Deus, mas eu quero te trazer dentro desse estudo, desta ministração através da palavra do Senhor, a vida de Maria, um pouco sobre o ministério de Maria, uma cidade pequena, onde ali o Senhor o visita, o se agraça, o separa, e ela vai gerar, por uma obra divina, do Espírito Santo, ela vai engravidar, do Messias, o Cristo, o nosso Salvador, E naquela cidade pequena, meus irmãos, Maria ela vai começar o seu ministério, tá? E o ministério de Maria vai começar, com muitas angústias, tribulações, escárnios, rejeições, tá? Apedrejamentos, tá? E calúnias. Como José, o seu noivo, estava em busca do dote para o seu casamento, trabalhando para conseguir o dote, do nada, naquela pequena cidade, de 300 a 400 habitantes, Maria aparece grávida. Aos olhos de todo o povo, a vizinhança, Maria, ela estava sendo vista como uma mulher adúltera, alguém que tinha traído o seu futuro esposo e tinha cometido um adultério, tá? Então Maria ela vai começar o seu ministério, levando esse impacto sobre a sua vida. É tão tal que a própria Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus ele nasce, tá? Os magos, os 3 magos de Belém vão de encontro visitar, Cristo, ainda criança. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 2 a seguir, que todos entregaram ali, aqueles magos entregaram seus presentes a Cristo, ainda bebê, E a Bíblia diz que Maria ela guardava, ela reservava, guardava consigo mesmo as palavras dos magos sobre a sua vida, tá? Mas nós vamos ver a vida de Maria, sobre o seu ministério, o crescimento de Jesus, Uma mulher que carregava dentro de si as suas angústias, porque em todo o tempo, ela era vista como uma adúltera que tinha traído,
né, o seu esposo. É tão tal que Jesus, né, o próprio Deus, ele vai visitar a José, porque José, ao ouvir as calúnias de todo o povo, José pensou consigo em abandoná-la dormindo, porque ele amava. E ele pensou em deixar ela dormindo e ir embora, porque ele não queria que ela fosse apedrejada, diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor visita, né, e diz: José, eis que Maria está, né, grávida, né, e aquilo que está sobre o seu ventre é fruto do Espírito Santo. Tá? As mesmas revelações que ela recebeu, o anjo visita José num sonho e entrega a mesma revelação. Então, em todo o ministério de Maria, nós vamos ver, né, que somente ela e o seu esposo, né, tinham uma certeza, né, que era o seu Deus. Ele estava sendo separado para uma obra, para um propósito de Deus. Todos caluniavam, olhavam de uma maneira diferente, mas os dois sabiam que o propósito de Deus estava sendo concretizado sobre a sua vida, né? A Bíblia também ela vai dizer para nós, né, que Maria, quando ela vai levar o menino Cristo ao templo, ela vai se encontrar aos pés, à porta do templo, né, a um homem, a um ancião, por nome Simeão, capítulo 2, né, do livro do evangelista Lucas, onde o Espírito Santo tinha falado para ele: olha, você não vai descansar, você não vai morrer até que você veja o Salvador da humanidade, ou de Israel. E a Bíblia diz que quando ela chega no templo, né, ele toma o menino em seus braços e ele diz: Senhor, agora sim estou satisfeito, pode me levar, porque eu já contemplei o Salvador de toda a humanidade. Tá? Mas ele solta uma profecia sobre a sua vida, que ele vai dizer: olha, uma espada ultrapassará o teu interior, o teu coração, os teus sentimentos. Tá? Ele estava dizendo para ela: você, por esta criança, você tem vivido, tá? E vai viver ainda mais aflições por causa desta criança, tá? E a Bíblia diz que a partir daquele momento, irmãos, desde o nascimento do Cristo, Maria ela carregava isso, mas ela, por ser serva de Deus, santa, separada para Deus, para uma obra, a Bíblia diz que Maria ela tinha uma ansiedade entre si de Deus o justificar, pois a Bíblia diz que Deus é aquele que justifica os seus santos perante a todos, perante aos acusadores, perante aos caluniadores, é o próprio Deus que justifica. Maria, ela tinha esta ansiedade para que o seu Deus o justificasse perante aos olhos de todo o povo, aos olhos de toda aos habitantes da sua cidade. A palavra do Senhor é tão maravilhosa que ela vai dizer para nós que Jesus, já adulto, eles foram convidados para uma festa. E naquela festa, né, acabou-se todo o vinho, diz a Bíblia. É muito conhecida esta mensagem, esta passagem. E a Bíblia diz que acabando-se o vinho, né, provavelmente, né, aquela família que fez uma festa, umas bodas, era alguém conhecido da família. É tão tal que estava ali Jesus, os amigos, os irmãos de Jesus e também a mãe de Jesus, Maria. E quando acaba-se o vinho, ela chega até Jesus e diz: olha, Jesus, ó mestre, acabou-se o vinho, né? Há muitas perguntas acerca por que ela chega até Jesus, né? Se Jesus era o próprio Cristo, o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, ela chega, né, e faz esta pergunta: acabou-se, ó Jesus, acabou o vinho, né? Há muitas perguntas, eu te dou uma resposta dentro da teologia, porque Maria, ela ansiava de Deus, que é este momento. Ela viu aquele momento oportuno para Deus justificar perante os seus conhecidos, perante aquela família, para que Deus pudesse justificar a sua vida. Vejamos a aflição, né, que esta mulher santa carregava em seu coração. Não é verdade? Por isso que ela chega,
e diz: Jesus, acabou-se o vinho. Em outras palavras, ela estava dizendo: Deus, chegou o momento do Senhor me justificar. Deus, chegou o momento do Senhor, né, mostrar para todos que eu não sou o que eles dizem que eu sou, o que eles pensam que eu sou. Chegou o momento do Senhor justificar a minha causa perante todos. Tá? Mas naquele momento, ainda não era o tempo, ainda não era o momento, tá? De Deus justificar. É tanto que Jesus vai dizer: mulher, não é chegado o meu tempo, o meu momento ainda não é chegado. Tá? Jesus não escandalizou, Jesus não ignorou, e Jesus não a tratou mal por dizer: mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Nos costumes da época, tá? Era muito normal um homem, um judeu, se aproximar a uma judia, uma mulher, e chamar de mulher. Era uma reverência de zelo, de respeito. Ele estava dizendo: ainda não é chegado o meu momento. Tá? Dentro das escrituras, dentro da teologia, e também dentro de uma linha de teologia, eu te trago uma revelação da palavra, o próprio Deus dizendo para ela: olha, filha, eu vou te justificar. Não é o tempo ainda de eu te justificar. Espera, persevera. Tá? Vai valer a pena. Tá? Porque, irmãos, eu quero te trazer uma outra linha de raciocínio dentro das Escrituras. Maria, ela tinha tudo para ser uma mulher, né, de nariz empinado. Né? Muitos pregam concernente o ministério de Maria. Muitos olham para Maria, mas não vê esse detalhe que a Bíblia traz para nós concernente o que ela passou, né, o que ela viveu, né, por Deus separar para aquela obra. Te dou uma revelação dentro da palavra. Todo aquele que Deus chama para uma obra, para um propósito, tá? Ele chama no meio de espinhos, de lutas, de batalhas. Tá? O próprio Evangelho vai dizer, diz a Bíblia, que não é um mar de rosas. Tá? O Evangelho do Senhor não é um mar de rosas, onde, olha, vem para Jesus, a tua vida será mudada, mas não é somente isso. A tua vida será mudada, a tua vida será restaurada. Mas também no meio de uma restauração há aflições, há espinho que perfura o teu interior, o teu coração, o teu pensamento, tá? E em todos esse tempo, tá? É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que diz isso. O Evangelho é poder, é transformação de vida, tá? Mas também não é somente vitórias e vitórias. Há momento também de batalhas, de lutas, de pelejas, de lágrimas, de choros, assim como Maria, ela passou por isso, tá? E o momento onde a espada ultrapassou o seu interior foi quando ela pôde ver o seu filho na cruz, né, crucificado. Porque dentro, né, da cultura dos judeus, aquele que fosse pendurado entre o madeiro era tido como maldito, né, o pior dos homens. É uma tradução, né, foi um martírio ao qual foi feito pelos próprios romanos. Eles sabiam, né, concernente às leis dos judeus, e agora ele vai dizer: olha, eu vou preparar a pior causa para os judeus, a sentença de morte, mas as piores causas que para eles são malditos. Tá? E ela vê ali o seu filho, o judeu, o Cristo, o seu filho, né, como maldito sobre o madeiro. Ali a espada, né, chega a ultrapassar o seu interior. Mas chegou o momento de Deus justificar. A Bíblia diz que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Tá? Ele ressuscita. Ele deixou, né, escrito, né, deixou a esperança sobre os seus discípulos, sobre a sua mãe, sobre os seus irmãos. E ele ressuscitou ao terceiro dia, diz a palavra do Senhor. E quando ele ressuscita, tá? A palavra de Deus, ela vai dizer para nós que ele vai ter como os seus discípulos. A notícia se espalha e somente aqueles que estavam perseverando na sua palavra puderam receber. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você, ministro, você, pastor, você, evangelista, você que tem um compromisso com o Senhor, com a obra, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você é o novo convertido, que Deus tem um propósito, te chamou para o Evangelho, tá? E você está passando uma grande batalha, tá? Talvez você possa questionar: falaram para mim que eu, se fosse para a igreja, entregasse a minha vida para Jesus, era uma bênção.
né? Era um mar de rosas. Na verdade, sim, é um mar de rosas, de revelações, de vida, restauração, mudança de vida. Mas você se encontra como Maria se encontrou, como Deus chamou, né? Deu para ela. Ela carregava dentro do seu ventre o Rei dos Reis. Ela carregava dentro de si o Rei dos Reis. E nem ela escapou de passar pelas angústias, pelos escárnios, pelas tribulações. Tá? O próprio Jesus vai dizer, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo, olha, eu já venci, tá? Eu já venci por vocês. Vocês vão passar tribulações, tá? Vocês vão passar rejeições pelo meu nome, diz a palavra de Deus. Eu vou enviar vocês no meio de lobos devoradores, tá? Mas eu serei com vocês. Vocês serão integres no meio dos sinédrios. E não vos preocupeis com o que haver de falar, porque o Espírito que há em vocês, tá? Vai falar por vocês. Quando vocês abrirem a vossa boca, mesmo sem entendimento, tá? Sou eu que vou usar vocês, que vou falar pela boca de vocês, tá? Então você que está passando nessas batalhas, esse tipo de prova, principalmente os novos convertidos, tá? Principalmente também aqueles que Deus chamou para uma grande obra, para um grande propósito, tá? Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus falou, o seu ministério vai ser poderoso na terra em Cristo, na unção, no poder do Espírito Santo. E você se encontra aí desanimado, abatido, pelo vento que soprou a tua porta, que soprou a tua casa, que soprou o teu ministério, você cambaleou, você até diz, olha, eu já desisti, estou, né, estacionado, estou parado, tá? Jesus te chama novamente, tá? Levante a cabeça, sacode a poeira e volta para o chamado, para a obra que Deus tem sobre a tua vida, tá? Deus, Ele te fez promessas, então acredita. Ainda que o mundo todo se vire contra você, como a vida de Maria, a vida de José, todos da sociedade se viraram contra eles. Tinha uma visão concernente à sua vida. Tinha um conceito de pensamento concernente à sua vida. Mas eles sabiam, né, que a revelação que eles tinham recebido foi de Deus. Que eles tinham sido separados. Foi pelo próprio Deus para uma obra. E a obra é ela. Tá? Ela gerar, tá? Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Deus, ele te chamou para um propósito. Deus, ele te chamou para uma obra, tá? Então não pense que você não irá enfrentar os vendavais, tá? As tempestades da vida, as dificuldades da vida, você irá enfrentar, seja a enfermidade. Nós somos carne, irmãos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, ou seja, nós andamos nessa terra, mas nosso alvo é o céu. O nosso alvo é a salvação da nossa alma, é as mansões celestiais, mas enquanto estamos aqui, somos sujeitos, tá, às enfermidades, tá, a perdas, somos sujeitos àquilo que o ser humano, tá, não pode escapar, as dificuldades, tá, ou seja, o desemprego, tá? Não sei o que está afligindo você, mas o que for que esteja, tá, te afligindo, Jesus, ele te libera esta palavra, tá? Há muitos se espelham, muitos ministram e se espelham. Ah, Daniel é um grande exemplo, Samuel é um grande exemplo, mas é muito difícil, irmãos, muito se espelhar na vida de Maria, né, a mãe do Cristo, né, uma mulher santa, separada para uma obra, para um propósito de Deus. Muitos não se espelham. E diz a Bíblia, a tradução da época, muitos, mas ela era de idade, era experiente, pela tradição toda, aquele que era chamado para casar, né? A moça, a judia, ela tinha aproximadamente aos seus 12, 13 anos de idade quando era chamada para o casal, era a tradição judia dos judeus, tá? Então, aproximadamente dentro dessas duas idades, dos 12 aos 13 anos, foi que ela concebeu Cristo. Ela era jovem, tá? Era muito jovem, era inexperiente. É você jovem, você que diz, eu sou muito novo para ir para a igreja, eu sou muito novo para ser parado, reservado para Cristo.
Deus ele não se preocupa com a sua idade, seja você jovem, seja você já de cabelos grisados, tá? Não importa a tua idade. O que importa é que Deus tem propósito, Deus tem obra, Deus tem chamado, Deus tem eleição na tua vida. A tua idade, a tua fisionomia, o teu tamanho, não importa. O que importa é que Deus te chama, que Deus te escolheu, tá? E que Deus ele quer de você que você esteja à dispensação dele, para que ele possa te levantar, para que ele possa te usar nesta terra como um canal de bênção, como porta-voz de Deus, como alguém, tá? Que ele possa revelar a sua glória na tua vida, tá? O início do vídeo, o primeiro vídeo que foi pequenininho, foi no máximo 1 minuto, se eu não estou enganado, eu coloquei lá, Desvendando a Vida de Maria. Esse vídeo é continuação, tá? Porque muitos pregam somente a bênção do ministério de Maria. Eu quero trazer para você uma das dádivas, uma das bênçãos do ministério dela, as batalhas, os escarros, as lágrimas, o que ela guardava dentro de si, quando diz a palavra de Deus. Ela não falava para ninguém, ela não compartilhava com ninguém, ela guardava consigo mesma, só ela e o seu Senhor. Mas a Bíblia nos dá revelações, luz de revelações concernente o que ela tinha, o que ela guardava, né? Os preconceitos da época, os preconceitos da sua cidade, do seu povo. Então você não pode olhar para preconceitos, você não pode olhar para calúnias, você não pode olhar para o que penso, para o que olho, para o que falo de você. Você só deve olhar para Jesus. Paulo vai dizer, a igreja de Filipe, capítulo 3, versículo 12, 13, 14, ele vai dizer, eis que eu já não olho mais para trás, pelas coisas que atrás ficam, estou focado no alvo. O meu alvo é Cristo, é lá que eu estou firmado e focado. Tá? Medite aí nesses versículos. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Olha para Jesus, tá? Talvez você que possa estar me assistindo aí agora, você que está cambaleando no ministério, você que está querendo desistir do ministério que Deus te deu, você que está querendo desistir, tá, de ir à igreja, os cultos de oração, os cultos de evangelismo, os cultos de doutrina, você que está pensando em parar, principalmente, irmãos, nesse tempo de festividades, quantos desistem da sua fé, quantos param, né, com sua fé em Cristo, tá, pelos deleites que a nossa carne quer, anseia, tá? É para você que está desanimado, para você que está entristecido com uma situação, algo que houve sobre a tua vida, sobre o teu ministério, eu trago para você o testemunho, o exemplo da serva do Senhor por nome Maria, tá? Dedique-se isso, medite sobre a sua vida, medite um pouco sobre, né, o chamado de Deus para a sua vida. Deus não olhou para a idade dela, Deus não olhou pelo que eu pensar dela, tá? Deus somente olhou para ela e diz, olha, eu estou contigo, eu escolhi você. O anjo disse para ela assim, olha, seja bendita és tu entre as mulheres. Sabe o que é? Vou trazer uma simples, uma ampliedade dessa palavra, tá? O próprio Cristo enviou uma mensagem para ela, o próprio Deus enviou uma mensagem para ela dizendo, olha, eu te separei para uma obra, tá? Em ti está a minha graça, em ti está o meu poder, eu te separei, pronto. Te separei, pronto, acabou, não importa. Não importa. Então, o que você vai passar, eu vou estar lá contigo, te ajudando, te aconselhando, te consolando, te renovando. Paulo, quando o apóstolo Paulo, né, orou a Deus e pediu a Deus para que Deus tirasse dele o espinho da sua carne, o próprio Deus, né, respondeu e disse, Paulo, a minha graça, ela te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tá? Então, meu irmão, levante a sua cabeça, minha irmã. Levante a sua cabeça, ó ministro, obreiro. Você ministro da palavra de Deus, você que louvava num coral de louvor. Você que tem um dom do louvor, não louva mais. Você que tem um dom da palavra, não ministra mais. Você que tem um dom de evangelizar e ir nas ruas e não sai mais. É para você esta palavra. Levanta a cabeça. Ergue-te, põe-te em pé como um verdadeiro soldado de Cristo.
como uma verdadeira porta-voz do Senhor e deixa Deus te usar para abençoar, libertar e salvar e restaurar vidas, tá? Vou dando aqui o fim desse vídeo, estou terminando já este vídeo e termino dizendo para você, tá? Que Jesus, ele não erra quando ele escolhe alguém. Jesus, ele não erra quando ele escolhe uma mulher, um homem, um jovem, seja qual for a idade, qual for, o tempo que for, ele não erra. Ele sabe que ele escolhe. Ele sabe o que ele te escolheu, ele sabe a obra que ele tem na tua vida, tá? Talvez você não faça a menção da ideia do propósito de Deus na tua vida, como ele quer operar, ter relação de intimidade contigo, te usar de uma maneira extraordinária. Talvez você não faça menção disso, tá? Mas você ouvindo esse vídeo, você vai ver que Deus tem um propósito lindo sobre a tua vida, tá? Que você, ao ouvir esta mensagem, ela possa não só trazer sobre a tua vida um despertamento, mas te renovar, porque as palavras que saem, né, da minha boca para você dentro desta palavra, desse testemunho, são inspiradas pelo próprio Espírito de Deus para te renovar, você, soldado abatido, para te renovar você que está ferido, para curar você que está com a alma angustiada, que o Senhor possa te levantar e te erguer, e que você possa cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Sou teu irmão em Cristo, Leandro, tá? Se inscreva aí neste canal, dê o seu joinha, Leandro Oliveira Teologia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.